Bom dia, irmãos. Graça e paz, Senhor Jesus. Nós estamos retornando aí na nossa EBD, né? Semana passada, o pastor Juveci, ele ensinou o capítulo 8, né? O capítulo 7. Hoje nós estaremos falando sobre o capítulo 8, que tem um tema Defensores do Evangelho. Defensores do Evangelho. E nós temos outro capítulo que vai falar, né? Defensores do Evangelho, parte 2. Então, gostaria que você já abrisse o seu livro, né, seu livreto aí de EBD para acompanhar junto conosco. Antes, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse tempo que nós teremos, pedindo que o Espírito Santo venha nos direcionar. Pai querido, nós te agradecemos pela tua graça, obrigado pela tua bondade em nossas vidas. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos conduzido, Pai, dia após dia, nos teus caminhos. O Senhor é o Deus que nos conduz, nos orienta, nos disciplina, nos exorta, Pai. Tu és o Deus sempre presente, Pai. Nós podemos contar, Pai, sempre com o teu auxílio, sempre com a tua mão misericordiosa sobre nós, Pai. Eu te peço que o Senhor esteja conosco aqui nessa manhã, que o Senhor esteja nos iluminando, Senhor, nos orientando por meio do teu Espírito Santo, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, que seja uma EBD proveitosa, Pai, e edificante a todos. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aí no seu livreto, né, logo no começo, como todas as lições, né, sempre tem aqueles 3 tópicos, né? Saber, sentir e agir. Né? E tudo isso faz parte do objetivo da lição. Né? Se você pode acompanhar aí no saber, né, a igreja precisa permanecer na verdade, pois Deus nos chama para estarmos prontos a fazer uma defesa da esperança que há em nós, de forma incisiva e perseverante. Isso é o que a igreja tem que saber. Né? A igreja ela precisa estar ciente de que nós somos salvos em Cristo, mas nós temos uma responsabilidade, né, de defender a fé quando ela for atacada. Né? Nós precisamos não somente andar na verdade, permanecer na verdade e estar sempre estudando, sempre se aperfeiçoando por ela, de tal maneira que não sejamos surpreendidos por qualquer ataque externo, né, qualquer pessoa que venha atacar a integridade, os fundamentos da nossa fé. No segundo tópico, aí, sentir. Nós devemos ter o prazer em estudar a palavra para saber combater de forma sólida os ataques dos falsos mestres que negociam a verdade de acordo com seus interesses. Então, a nossa carne, ela odeia as coisas que dão trabalho, né? As coisas que nós precisamos de mais atenção, as coisas que nós precisamos de mais dependência de Deus. A nossa carne milita contra o Espírito. Mas nós devemos sempre buscar o sentido contrário, devemos sempre buscar o prazer em estudar a palavra de Deus, porque o prazer em estudar a palavra de Deus irá nos alimentar e irá também nos suprir de todas as ferramentas para que possamos defender a verdade e nos defender também dos ataques dos falsos mestres. No terceiro tópico, agir em vigília constante para perceber as investidas daqueles que trazem falsos ensinamentos para a igreja, pronto a combater as distorções da verdade contida na palavra. Então, na vida cristã, né, muitas vezes, nós somos pegos desprevenidos. Né? E isso não deve acontecer na vida do cristão, pois nós devemos estar sempre vigilantes, estar atentos, e devemos estar preparados em tempo e fora de tempo. E é isso que o estudo nos traz aqui. Nós devemos agir, estar em vigília. Né? Isso remete muito à figura do soldado, né? Que está sempre em prontidão, ele está sempre atento. Né? Quando você anda pela cidade, você vê os policiais, né? Quando eles estão ali num carro, estão em grupo, você vê que eles estacionam, mas sempre tem um que está fazendo a guarda. Né? Ele sempre está atento ao seu redor. Se vier algum ataque, ele está pronto para combater. Então, é nesse sentido que Defensores do Evangelho, parte 1, nós iremos falar hoje pela manhã.
E na introdução, meus irmãos, nós podemos ler aí um dos princípios que os intelectuais contemporâneos disseminam com mais intensa paixão é o relativismo vulgar. Para eles, é certo que não existe verdade alguma, mas somente a opinião. A opinião, a minha opinião, a sua opinião. O relativismo vulgar é um gás invisível, inodoro, imortal, que está poluindo agora cada sociedade livre da Terra. É um gás que ataca o sistema nervoso central do esforço moral. Não existe tal coisa como a verdade. Eles ensinam até as crianças. A verdade é uma algema. Creia no que parece correto para você. Há tantas verdades quanto há pessoas nesse mundo. Siga os seus sentimentos. Faça o que lhe agrada. Viva em harmonia consigo mesmo. Essa é a mensagem que o relativismo vulgar tem trazido para o mundo, né? E a cosmovisão cristã, ela é frontalmente contra tudo isso, porque a cosmovisão cristã ou é sim ou é não, né? A verdade, ela é absoluta, e a verdade é uma pessoa que é Jesus Cristo. Não há como relativizar o bem e o mal, não há como relativizar os fundamentos, as doutrinas que são abordadas no Evangelho. Então, o relativismo é a ideia de que não existe uma verdade absoluta. O que é verdadeiro ou certo depende da cultura, opinião individual ou circunstância. Então, nós acabamos de ler, né, algumas das frases que geralmente os relativistas fazem, né, e você não precisa assumir essa posição, o mundo não precisa assumir essa posição de relativismo, né? Nós já podemos ver na sociedade, né, com o relativismo na política, o relativismo no direito, né, na própria interpretação da lei. A lei está dizendo que A é A e eles interpretam de uma forma diferente. Não, essa lei, dependendo da minha interpretação, ela tem uma noção diferente, né? E ali nós ficamos refém desse relativismo vulgar. No entanto, esse relativismo ele tem tentado, né, se infiltrar ali na doutrina cristã, no nosso meio. E isso só pode ser combatido se nós cristãos assumirmos o posicionamento correto, o posicionamento de estarmos vigilantes, de estarmos sempre procurando aperfeiçoamento por meio da palavra, né, estarmos com esse sentimento de prontidão, né, diante dos ataques. Eu gostaria de fazer uma contribuição a essa introdução, né? A introdução ela fala muito sobre o relativismo, né? Mas, historicamente, há dois tipos de pensamentos, né, que eles foram construindo esse relativismo aos poucos. Que o primeiro é o pensamento moderno, pensamento da modernidade, né, que o que ele faz? Ele tenta trazer todo o pressuposto, né, ele traz toda a ideia e ele submete essa ideia ao método científico, né? Ao método que é observável, ao método que você faz experiências e consegue ver se aquilo ali deu certo ou não, por meio de observações. Em outras palavras, o raciocínio humano é o árbitro final, né? Ele é quem é o juiz em relação ao que é verdade e ao que não é. Esse pensamento da modernidade, né, ele esteve presente, né, durante muito tempo, né, e ele foi o originário, né, da origem da teoria do darwinismo, por exemplo, né, outras filosofias ateístas como o marxismo, o fascismo, né, o socialismo, o comunismo e também o liberalismo teológico. Então, veja que esse tipo de pensamento, né, ele tenta colocar tudo numa caixa, né? Aquilo que não cabe nesse método científico é tido como mentira, né? E muitas vezes você não consegue trazer, por exemplo, o cristianismo para esse método científico. Por isso, houve uma construção, né, historicamente, de rejeição das doutrinas cristãs, né, dos fundamentos em que nós cremos e em que nós acreditamos. Então, as repercussões do modernismo foram devastadoras, né? Você vê aí Segunda Guerra Mundial, né, comunismo, mortes, né, genocídios, tudo isso
foi originado por essas ideologias, né, que se originaram também, por sua vez, desse pensamento modernista, né? Então, vários conflitos entre ideologias dominaram o século XX. Todas elas fracassaram, né? Sempre houve ataque de ideologias contra o cristianismo. No entanto, todas fracassaram, o cristianismo permanece, porque nós temos a verdade imutável, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o primeiro pensamento, né? O segundo pensamento que eu gostaria de trazer aqui é o pensamento pós-moderno, que, como o nome já diz, né, ele vem após o modernismo, né? No entanto, esse pós-modernismo ele já combina um pouco mais com esse relativismo que está sendo incluído, né, na nossa sociedade há bastante tempo. O que é o pós-moderno? O pós-moderno ele tem uma tendência a repudiar qualquer possibilidade de conhecimento seguro, sólido acerca da verdade. Ou seja, se você afirma que uma coisa é verdade, ele vai falar, não, não é bem assim, né? Você está sendo arrogante porque você está afirmando uma coisa. Você precisa estudar um pouco mais, precisa colocar debaixo da subjetividade da mente humana, né? E isso torna impossível que isso seja verdade. Ou seja, a objetividade ela é uma ilusão, né? Tudo que é verdade é rejeitado pelo pensamento pós-moderno. E isso é o relativismo, né, nu e cru. O único objetivo e atividade singular do pós-modernismo é a desconstrução sistemática de qualquer reivindicação da verdade. Então, se você for falar a respeito de Cristo para um pós-moderno, alguém que tem um pensamento pós-moderno, né, ele prontamente vai rejeitar, porque ele não aceita que exista uma verdade, né? Ele sempre tem, não é bem assim, né? Todas as religiões são importantes, todas as religiões salvam, e isso leva a um pluralismo ideológico, né? A crença de várias ideologias, você pega tudo aquilo, né, coloca num saco e tudo é válido, né? Tudo está certo. Não existe uma verdade absoluta. Então, eles rejeitam totalmente essa verdade. Então, meus irmãos, tendo isso, né, como introdução, pensamento moderno, pensamento pós-moderno, né, tudo isso vem querendo entrar no nosso meio, né, no meio cristão. E a igreja precisa estar preparada. Nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos, porque muitas vezes essas ideologias elas vão entrando ali devagarzinho, né? De maneira muito tímida, daqui a pouco elas alcançam uma grande proporção e aqueles que não estão firmes na verdade acabam sendo levados por essas heresias, por essas ideologias. Então, em resumo, é a rejeição de qualquer expressão de certeza, né? O pensamento pós-moderno, esse relativismo. Gostaria de continuar no slide. Defensor é aquele que luta por uma causa. Ideia, doutrina é um protetor. Verdade é a circunstância, objeto ou fato real tido como verídico. Quando só existem opiniões sem parâmetros para verificação, então não existe verdade. Lembra do que eu falei, do modernismo? Sendo assim, de todas as lições que podem ser aprendidas do primeiro século e do último, a principal é que a verdade é importante, mesmo que ela esteja sob ataque constante. O que a igreja precisa fazer para permanecer na verdade, já que para o cristão a verdade é central, pela simples razão de que Deus é central, e Ele é o fundamento de toda a verdade. Então, para permanecer na verdade, a igreja precisa colocar-se em defesa de duas maneiras. E aí ele levanta os dois tópicos centrais, né? Alerta contra os falsos mestres, né? E, continuando aqui no nosso livreto, cadê? Eu acho que eu passei. Em vigília constante, né? E aí nós temos os subtópicos, né? Que nós iremos abordar. Então, meus irmãos, ao observar esse título
defensores da verdade, né, nós já pensamos que o próprio título ele deixa implícito, né, que o cristianismo está em ataque, né, que há um ataque, né, que há a presença de tentativas de infiltrações, né, de falsos mestres, de falsas doutrinas, que tentam esvaziar o entendimento do Evangelho, né? Então, significa que não estamos em paz, né? Não estamos em um momento pacífico, né? Mas estamos em guerra. E, como todos sabem, quando estamos em guerra, né, os soldados precisam estar em prontidão, né? Trazendo isso para um contexto militar, né? As forças especiais, né, da Marinha Americana, que são chamados os SEALs, né, eles são conhecidos pelo treinamento rigoroso que eles têm, né, e eles são conhecidos também por estarem prontos em qualquer circunstância, seja no mar, na terra, no ar, né, se derem uma missão para eles estão prontos, e ali eles sabem agir em qualquer circunstância. No entanto, para que haja esse preparo, precisa de um treinamento intenso. Eles passam por um treinamento intensivo, né, e tem vários filmes, documentários que falam sobre isso. Muitas pessoas desistem, né, ficam no meio do caminho e não conseguem, né, por conta desse treinamento intenso. Alguns ficam no caminho. No entanto, aqueles que passam, eles estão preparados, estão aptos para agir em qualquer momento. E na vida cristã, né, fazendo um paralelo, é assim também, né? Às vezes a gente quer ser um grande apologeta, um grande defensor da fé, mas nós não queremos gastar tempo de estudo, tempo com bons livros, né? Não queremos labutar, né? Trabalhar para estarmos treinados, né, na doutrina cristã. Então nós precisamos ter essa consciência de que para executarmos, né, a defesa da fé em sua plenitude, né, nós devemos treinar, devemos estudar. Lembra do início ali? Devemos ter prazer no estudo da palavra de Deus, para que nós possamos estar sempre prontos. Então, muitos cristãos, eles agem, né, como se estivessem em um parque de diversões, sem perigos, sem ataques à fé, ou de forma indiferente, dizendo, isso não é da minha conta, essa não é a minha praia, né? Eu prefiro ficar só orando aqui, né? Prefiro somente entregar panfletos, somente falar Jesus te ama. Essa não é minha praia, eu não vou ficar me aperfeiçoando nessa área porque acho que é muito difícil, né? Mas não, todo cristão ele é apto para se aperfeiçoar nessa área, né? Na defesa da fé, na doutrina, no evangelho. Alguns são um pouco mais rápidos, né, no aprendizado, outros são mais lentos, mas não tem problema. O importante é que nós sejamos edificados, né, nós sejamos aperfeiçoados por meio do Evangelho e que possamos estar prontos, né. Em diversos contextos, você pode defender a sua fé. Quando a minha família ainda não tinha, né, sido alcançada por Cristo, em diversas situações houveram, né, ataques à fé. E ali eu precisava estar preparado, né, precisava falar de Jesus Cristo, precisava refutar biblicamente, né, por mais que a pessoa que ainda não conhece a Cristo, para ela é difícil entender, mas o Espírito Santo, ele age na vida daquela pessoa e pode ser que naquele momento ela não tenha um entendimento, mas lá na frente ela entenderá. Então, em contexto familiar, contexto de trabalho, em qualquer tipo de relacionamento, nós precisamos ter essa intencionalidade, né, de evangelismo, de estar preparado para os ataques, porque as dúvidas virão, as pessoas irão perguntar, assim como Pedro fala, né, estejam prontos, né, para falar a respeito da fé que vocês têm em Cristo, né, da esperança que vocês têm em Cristo. Então, nós devemos ter essa intencionalidade de estar sempre prontos. Então, nós partimos do pressuposto que se Cristo é a verdade e amamos a Cristo, então como que nós podemos ficar omissos diante dos ataques? Não tem como, né? Vamos supor que algum malfeitor esteja entrando na sua casa, né? Você vai deixar a sua família à mercê?
Você vai entregar a sua família, a sua casa pacificamente? Não. Então, se Cristo, partindo desse pressuposto, Cristo é o que nós temos de mais valioso, né? A palavra de Deus é algo que tem valor para nós. Nós devemos, então, defender a palavra de Deus e defender a Cristo. No primeiro tópico, meus irmãos, nós já entrando aqui no primeiro tópico, alertas contra os falsos mestres. Ele tem como base aí o versículo 7 da segunda carta de João. Tá? Hoje, esse estudo, né, Defesa do Evangelho 1, ele é baseado em 2 versículos da segunda carta de João, do versículo 7 e o versículo 8. Nós iremos ler um pouco mais para frente. Então, aí no tópico 1, a carta a Filemon faz parte de um pacote chamado de Epístolas da Prisão. Cartas que foram escritas na época em que Paulo estava preso em Roma. Efésios, Filipenses e Colossenses se juntam a essa carta e nos mostram a estratégia que o apóstolo utilizou para continuar pastoreando as igrejas recém-criadas em suas lutas contra as heresias e os problemas internos. Então veja que, por mais que a igreja seja o corpo de Cristo, né? Cristo é o cabeça da igreja, no entanto, o Senhor Jesus Cristo, ele designou, né, que nós fizéssemos esse pastoreio, né, que os líderes fizessem esse pastoreio. Então Paulo, de uma maneira indireta, né, ele escreveu ali as cartas, as epístolas são chamadas as epístolas da prisão, e ali ele fazia o pastoreio dessas igrejas. Nessas igrejas foram levantados líderes, né, presbíteros, diáconos, que estavam ali atentos a esses ataques, né, às investidas de Satanás por meio dos falsos mestres. E nem sempre foi assim, né? Geralmente era presencialmente, né? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Davi lutando contra ursos, contra leões, né? Por quê? Porque ele precisava defender o seu rebanho, precisava pastorear ali o seu rebanho. De forma comparativa, né? Ele tinha acesso direto ao seu rebanho. Não é o caso de Paulo. Paulo ele precisa enviar uma carta, né? No caso de João aqui também, precisa enviar uma carta para que os líderes, então, tomem a frente nessas circunstâncias. Até porque ninguém faz nada sozinho, né? Dentro da igreja, também ninguém faz nada sozinho. Nós somos um corpo com vários membros, né? Mãos, pés, né? Olhos, nariz, ouvido. Então, cada irmão, ele contribui para o crescimento da igreja, né? Para a edificação dos irmãos. Então, nós encontramos 3 epístolas brevíssimas, cujo tema comum é a devoção à verdade em meio ao conflito. O propósito maior dessa carta é alertar a igreja acerca da necessidade de se viver à luz da verdade. E na segunda epístola, a palavra verdade, né, uma curiosidade aqui, ela aparece 5 vezes, somente nos 4 primeiros versículos. Então, nos 2 versículos que nós leremos, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias e acompanhassem. 2 João, versículos 7 e 8. Eu vou fazer a leitura. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Então, esses 2 versículos, eles são muito profundos, porque eles abordam várias das heresias, né, que estavam presentes ali nos dias de João. Então, indo aí para o slide, nessa carta podemos perceber o esforço e a preocupação do apóstolo João, tanto em alertar os seus leitores, para que tenham a sua atenção dobrada contra os ensinamentos dos falsos mestres, quanto para o cuidado e o zelo pela sã doutrina. Então, de forma semelhante também, o apóstolo João ele escreveu a 3ª carta, né, e ali nós até já fizemos uma exposição dessa 3ª carta em um momento, os presbíteros, o pastor. E ali o apóstolo João escrevia, né, para defender a verdade contra Diótrefes,
que amava ter proeminência, né, na igreja, mais do que amava a verdade. Então ele colocava o individualismo, colocava o egoísmo em primeiro lugar. Em contraste, João recomenda Demétrio, dizendo: todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Então, a igreja deve se apegar à doutrina gerada pelo reto ensino, como herança da verdade proveniente de Deus e de sua palavra. Verdade esta que fora ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pelo apóstolo João e demais apóstolos. E partindo aí para o tópico 1.1, falsos mestres são enganadores. Nesse período surge, na igreja cristã, um grupo de falsos mestres chamados de agnósticos, que pregavam um falso Cristo, um falso evangelho, e assim seduziam as pessoas a abraçarem uma falsa vida e uma falsa esperança. O agnosticismo era uma crença que colocava dúvida, tanto na existência de Deus, quanto em sua graça, misericórdia, amor e seu juízo em relação aos homens. Aí nesse tópico 1.1, né, uma curiosidade, né, que eu creio que pode ter sido até um erro de grafia aqui do estudo, hein, pastor? A questão do agnosticismo, né, porque na época de João, da carta de João, existia somente o gnosticismo, né? O agnosticismo ele foi surgir no século XIX, né? Então, que é o quê? A negação de qualquer conhecimento que leve a Deus. Nesse momento em que João escreve a carta à igreja, a heresia que estava presente era o gnosticismo. Tá? E aqui nós vamos falar um pouco mais sobre ele também. Exatamente. Isso. O que existia, como o pastor contribuiu aqui, é o proto-gnosticismo, né? Que foi o mais prominente foi o docetismo, né? Que ele falava que Jesus Cristo ele não estava em corpo, mas é como se fosse um holograma, né? Que estava ali na sua frente. Não era o 100% Jesus humano. Então, existia o início do que mais tarde viria a ser o agnosticismo. Ainda não o agnosticismo. Então, meus irmãos, no tópico 1.2, os falsos mestres são itinerantes. Continuando no slide, os falsos mestres surgiram praticamente em todas as regiões onde foram fundadas as primeiras igrejas. Eles pregavam um evangelho distorcido. João diz que eles estão por aí, mundo afora. Ou seja, em todas as partes do mundo de então. Normalmente, os falsos mestres gentios pregavam um evangelho misturado com as filosofias da época. E aqui ele cita algumas das correntes mais importantes, né, daquela época, que foi o epicurismo, o estoicismo, gnosticismo e os judaizantes, né? Então nós falaremos um pouquinho, né? Nós não esgotaremos o assunto porque nós não temos tempo, mas o epicurismo, por exemplo, né, ele era um sistema filosófico, né, você pode acompanhar no slide, era um sistema filosófico que defendia a procura dos prazeres carnais, de formas moderadas, para atingir um estado de tranquilidade e de libertação do medo, com a ausência de sofrimentos físicos pelo conhecimento do funcionamento do mundo e da limitação dos desejos. Então ele tem esse nome porque ele foi fundado por um filósofo grego chamado Epícoro de Samos, né? Lá pelo ano de 341 a 270 a.C. Então o objetivo era o quê? Era alcançar a felicidade por meio do prazer. Então, ele está falando aqui de forma moderada, né? Não acredito muito nessa forma moderada, mas eles tentavam alcançar a felicidade, né, em tudo que era prazeroso, né? E é daí que vem o nome prazer, né? Ele é hedoné, que daí vem a palavra hedonismo, né, que nós conhecemos hoje. O hedonista é aquele que também ele se entrega aos prazeres, né, a tudo que é bom, a tudo que traz entretenimento para a sua vida. Então, o apóstolo Paulo ele confronta duramente essa filosofia lá em Coríntios. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, ele diz assim, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos,
porque amanhã morreremos. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o fato de não haver ressurreição, né? Então, se não existe ressurreição, nós estamos perdidos, né? Então, comamos e bebamos, né? Porque amanhã nós morreremos. Mas, no caso, Paulo está falando que há vida em Jesus Cristo, né? Há vida eterna em Cristo Jesus. Então, é por isso que ele combate, né? Ele cita esse pensamento para criticar a ideia de viver apenas para o prazer imediato, como pregavam os epicuristas, né? E nós podemos ver muito desse epicurismo, apesar de ser uma ideologia antiga, né? Mas nós podemos ver ela claramente na nossa sociedade, através do consumismo, através do hedonismo moderno, entretenimento, viagens, comidas, né? Experiências. E nós colocamos isso como o centro da nossa vida, né? E Jesus Cristo fica de lado. A ansiedade pela felicidade também, a pressão social para aproveitar a vida e eliminar as dores a qualquer custo. Na nossa sociedade está presente também a fuga do sofrimento, né? A geração atual ela tem uma resistência muito grande às responsabilidades, né? Os grandes empresários eles reclamam muito disso, né? Que as pessoas, os jovens que eles estão contratando, eles não conseguem se firmar no trabalho porque eles estão sempre fugindo da responsabilidade, né? Eles não gostam de acordar cedo, não gostam de receber ordens, né? Já ficam de cara amarrada quando tem uma ordem direta, né? Então eles já levam isso para o lado sentimental, para o lado mais pessoal. Então tudo isso é o epicurismo nos dias de hoje, né? É a busca pelo prazer, pela felicidade por meio do prazer. Isso tem entrado na igreja também, né? O pastor até falou aqui sobre o culto dopaminérgico, né, pastor? É isso, né? Culto dopaminérgico, dopamínico, né? Desculpa. O culto dopamínico, né? Ou seja, eu preciso sentir, né? Eu tenho que estar bem, né? Estar feliz, né? A palavra de Deus ela não é suficiente, né? Para alimentar a minha alma, mas eu preciso de sensações, de sentimentos. Então, o epicurismo presente nas igrejas também. E a igreja precisa estar preparada para combater tudo isso, essas invencionices humanas. Então, a palavra de Deus ela é totalmente contra, né? O prazer não é o fim último da vida. Para o cristão, o alvo é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. O medo da morte não é resolvido negando-a, mas na esperança da ressurreição em Cristo. Então, o fato de você não ter medo da vida, como pregava o epicurismo, né? Pelo fato de não terem medo da vida, né? Eles se entregavam aos prazeres. Isso não anula a morte na vida dessas pessoas, né? Mas o que anula a morte é o quê? Jesus Cristo. A crença no nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala, né? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Então, a verdadeira paz não é só a ausência de dor, mas reconciliação com Deus. A vida não deve ser centrada em fugir da dor, para aqueles que fogem da responsabilidade, mas em abraçar o discipulado, tomar a cruz e seguir a Cristo. E na segunda corrente, aí, meus irmãos, dos falsos mestres itinerantes, nós temos o estoicismo, né? O estoicismo defendia todo o desejo de prazer físico, que todo prazer físico devia ser evitado. A purificação está no sofrimento e na dor. Também aceitava que as coisas sobre nós já estão determinadas. Então, os estoicos, né, eles têm se tornado populares porque alguns influenciadores têm falado bastante dos estoicos, né? E pelo fato de terem filósofos, né, como Sêneca, Marco Aurélio e outros, eles acham que isso é uma forma de intelectualismo, né? Então, isso tem trazido muita popularidade às pessoas que têm estudado isso. Então, como que o estoicismo trata Deus, né? Ele fala de um logos impessoal, uma razão cósmica que governa o universo. Não é propriamente Deus, mas é uma razão cósmica, né? Alguma coisa está governando, que não é Deus, né? Então, o que eles falavam? Eles falavam que
Havia virtude, né, como o bem absoluto, como a coragem, sabedoria, justiça e domínio de si. A riqueza, a dor, prazer e status são indiferentes. Eles não ligavam para essas coisas, né? O que importava era a atitude interior. Eles pregavam também o autocontrole, as paixões e as emoções descontroladas, como medo, ira, prazer excessivo. Essas são vistas como doenças da alma. Então, essas são uma das coisas que o estoicismo pregava, né? Eles focavam ali em uma forma de sabedoria por meio da filosofia. No entanto, nós sabemos que a verdadeira sabedoria, ela vem da palavra de Deus, né? Ela vem pela submissão, pela humildade com relação ao senhorio de Jesus Cristo. O interessante é que todas esses atributos, né? Justiça, sabedoria, tudo isso vem do próprio Senhor, vem do cristianismo, né? Vem do judaico cristão. Então, de certa forma, né, eles observaram isso, né, e trouxeram essas observações a respeito das coisas que o cristianismo tratava. No ponto C, meus irmãos, nós passamos para o gnosticismo, que é um conhecimento filosófico que ensinava o sincretismo místico das verdades divinas e transcendentes dentro do cristianismo. Defendia a salvação pelas obras e pelo conhecimento dos fundamentos filosóficos. Esse foi um dos mais perniciosos, né, da época de João, da época de Paulo, né, o gnosticismo. Ele se subdividia em várias outras heresias, né? E nós não abordaremos todas, né, mas havia o serentismo, o docetismo, né, e outras coisas. O que o gnosticismo falava? Ele falava que não havia um conhecimento de Deus por meio da palavra de Deus. O conhecimento ele era alcançado somente por aqueles que eram os líderes gnósticos, né? Se você quisesse aprender sobre o gnosticismo, quisesse aprender sobre a verdade, você precisaria alcançar, né, uma evolução, né? Deveria aprender com esses mestres gnósticos. Então, eles centralizavam todo esse conhecimento, né, e faziam com que as pessoas ficassem refém deles. Então, eles ensinavam que o homem é um espírito aprisionado na matéria. Eles pregavam que a matéria era ruim, né, e o espírito era bom. Então, por isso, eles negavam frontalmente a ideia de que Jesus Cristo, Deus, pudesse ser homem, pudesse habitar em um corpo humano. E ali, vários falsos mestres, né, estiveram nessa época, como Cerinto, o próprio Ário também, né, Valentino, Basílides. Então, o gnosticismo ele foi tão confrontado, né, pelos apóstolos que João ele fez essa diferenciação daqueles que acreditavam no gnosticismo como filhos do diabo, né? E ele fez essa distinção entre os filhos de Deus e filhos do diabo. No próxima heresia são os judaizantes. No tópico D, os falsos mestres judaizantes pregavam que o crente seria salvo pela graça, juntamente com a prática dos rituais da lei mosaica, propondo um evangelho híbrido de graça e lei. Ou seja, eram aqueles que ainda eram resistentes, né? Haviam judeus que haviam se convertido ao cristianismo, no entanto, eles estavam muito agarrados, né? Muito dependentes ainda das leis, da lei mosaica, e eles confundiam a lei com a graça. Até houve um embate entre Paulo e Pedro, né, com relação a isso, e houve ali, né, um esclarecimento, né, dessa questão judaizante. Então, quando você olha aqui nesse versículo, Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao 9, eu gostaria de ler aos irmãos. Paulo fala aos Gálatas: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo.
Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, em outras versões, que seja anátema. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, Paulo está confrontando os Gálatas, né, que estavam querendo a salvação por meio das obras, né? Eles conheceram a graça, mas estavam negando essa graça por meio de Cristo. E eles estavam cobrando as pessoas, né? Estavam uma espécie de opressão ali com as pessoas, de que se eles não fizessem as obras judaizantes, eles não seriam salvos. Então, ainda em Gálatas, né, capítulo 2, do versículo 11 ao 14, que é essa questão entre Paulo e Pedro, diz assim, no versículo 11: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Então, Paulo repreende duramente Pedro, né, e aqueles que seguiram, né, o seu exemplo ali, de se afastar dos gentios. Né? E ele deixou bem claro ali que a salvação é pela graça, né, e não pelas obras. Nós somos justificados por meio da graça, por meio da crença na salvação em Jesus Cristo. Então, Paulo enfatizou que isso não condizia com a verdade do Evangelho, e isso era uma hipocrisia. Para os judaizantes, Cristo não era o suficiente. Somente a crença em Jesus Cristo não era suficiente. Eles precisavam de algo mais, precisavam se resguardar de alimentos, né? Carne de porco, né? Precisavam guardar o sábado, precisavam estar sempre fazendo ali as leis, né? A lei mosaica. Né? Então, hoje em dia nós temos também igrejas que são judaizantes, né? Igrejas que ainda se apegam muito à lei mosaica. Quando, por exemplo, tem igreja que diz que você só será salvo se você guardar o sábado, né? Ou se seguir determinada dieta, ou se participar de algum ritual específico. Então, nós, como cristãos, precisamos estar buscando aperfeiçoamento, né? Buscando estudar a respeito disso e ter isso bem claro, para que possamos defender a nossa fé, defender o Evangelho. Então, em Efésios capítulo 2, versículo 8, um versículo bem conhecido, né? A salvação é pela graça e em Cristo somente, né? Mediante a fé, e não pelas obras. Em Gálatas 2, versículo 16, Paulo fala também: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Então, a palavra ela é muito clara, né? Ela refuta prontamente todas essas doutrinas vãs, todas essas heresias que vêm do gnosticismo. No tópico 1.3, meus irmãos, nós temos aí os falsos mestres negam a humanidade de Cristo. Além dessas doutrinas, né, dos falsos mestres itinerantes, nós temos os falsos mestres que negam a humanidade de Cristo. Né? E quando você nega a humanidade de Cristo, você o torna incapaz de salvar, né? Pois ele não é compatível, por exemplo, com os nossos sentimentos, né? Com aquilo que nós passamos. Né? No entanto, nós sabemos que Jesus Cristo ele é 100% homem e 100% Deus. Então, aí no seu slide, podemos perceber de forma embrionária, nas cartas de João, que ele combate juntamente com o apóstolo Paulo 3 concepções erradas sobre a pessoa de Cristo. E o primeiro deles é o apolinarismo, que vem de Apolinário, né? Afirmava que a pessoa única de Cristo possuía um corpo humano, mas não uma mente e um espírito humano. E que a mente e o espírito de Cristo provinham da natureza divina do Filho de Deus. Ou seja, o corpo humano de Cristo e sua natureza divina eram separados. Então, para Jesus Cristo ser Deus, né, ele precisa ser 100% homem
e 100% Deus, né? Não há como você fazer essa separação. Não dá para Jesus ser 50% homem e 50% Deus. Não, ele precisa ser a verdade absoluta para que haja salvação. Se Jesus não tivesse uma mente humana, não teria redimido plenamente a mente humana. A salvação depende de Cristo ser 100% Deus e 100% homem. Então, no seu slide aí, você pode acompanhar, o apolinarismo foi rejeitado por 2 concílios eclesiásticos, Alexandria, em 362 d.C., até o concílio de Constantinopla, em 381 d.C. Então, o concílio de Constantinopla, né, ele rejeitou oficialmente essa visão. E ali ele afirmou, né, que o verdadeiro Deus, que Jesus Cristo ele é um verdadeiro Deus e um verdadeiro homem. E que Jesus Cristo ele tem as 2 naturezas completas, a natureza divina e a natureza humana, que estão unidas em uma só pessoa. E na teologia, né, ela é chamada de união hipostática, né? Ou seja, são 2 naturezas completas, a divina e a humana, em uma só pessoa. Não há como haver uma divisão, não há 2 Cristos, né? Não há 2 pessoas, mas somente uma pessoa. E o nestorianismo, aí partindo para o tópico B, ele fala justamente isso, né? Que Jesus Cristo não é uma pessoa só, mas são 2 Cristos, né, separados. Olha o que ele fala aí no slide. Afirmava haver 2 pessoas distintas em Cristo, uma pessoa humana e outra divina, ao contrário do ensinamento bíblico que afirma ser Jesus como uma só pessoa. Então, qual que é o erro principal dessa doutrina? O erro principal é que ele separava a pessoa de Jesus. Jesus é uma pessoa, né, mas com essas 2 naturezas. Jesus é uma só pessoa, indivisível. Em João, capítulo 1, versículo 14, diz que aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ele tornou-se carne, né, e viveu entre nós. Ele é uma pessoa. Colossenses 2,9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, aqui ele está dizendo que ele é 100% Deus. Nele habita toda a plenitude, não somente parte da plenitude, mas toda ela. Partindo para a terceira heresia, o eutiquianismo, ou monofisismo, afirma que Cristo possuía uma só natureza e que a natureza humana de Cristo foi totalmente absorvida pela divina. Essa falsa doutrina afirmava que Cristo não era verdadeiramente homem, nem verdadeiramente Deus. Então, meus irmãos, tudo que vier a separar a pessoa de Cristo, a divindade, a humanidade, ela é considerada como algo pernicioso, né? Porque nós sabemos, por meio da palavra de Deus, que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz assim, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, qual que é o erro dessa doutrina? Ela negava a distinção das 2 naturezas, né? Falava que essas 2 naturezas eram uma só, né? E a divindade é como se fosse... ela afirmava, né, que a natureza humana e a divina se misturavam, resultando em uma só natureza, como se fosse uma natureza híbrida, né? E nós sabemos que elas são as 2 em uma só pessoa. Então, continuando aí no seu slide, o fim da controvérsia. A questão ficou resolvida com a declaração do Concílio de Calcedônia, em 451 d.C., como segue: fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional, de corpo consubstancial com o Pai, segundo a divindade e consubstancial a nós. Segundo a humanidade,
em tudo semelhante a nós, executando o pecado, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade do Pai, antes de todos os séculos, e nesses últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria. Então, aqui nesse concílio da Calcedônia, eles deixam muito claro, né? E há um benefício, né, no aparecimento, no surgimento de falsos mestres e heresias. Por quê? Porque eles levam aqueles que são cristãos a se defenderem. Então, questões que eram levantadas, eles precisavam fazer concílios, precisavam fundamentar isso, deixar registrado na história, como ocorreu no concílio da Calcedônia. E nisso eles refutavam toda e qualquer falso evangelho que seria levantado. Aqui no tópico 1.4, falsos mestres caracterizam o anticristo. Já estamos indo para o nosso intervalo, meus irmãos. A ideia aqui não é do anticristo como o grande homem da iniquidade, mas sim todos os falsos mestres que são contra a doutrina relacionada à humanidade e à divindade de Jesus Cristo ensinada pelos apóstolos. Então, toda heresia ataca a divindade de Cristo, né? Eles sempre vão querer diminuir a Jesus Cristo. Se você quiser saber se uma doutrina ela realmente é cristã, veja como ela trata Jesus Cristo. Se ela diminui, se ela esvazia a cruz de Cristo, ela, com certeza, ela é uma heresia. Então, a verdade sempre permanece a mesma, mas as heresias elas são renovadas, como tentativas de Satanás com a finalidade de deturpar a verdade. Heresias que eram antigas, elas vão se renovando, e se as próximas gerações não estiverem pautadas, né, ensinadas, se isso que nós aprendemos nós não passarmos para as próximas gerações, elas cairão nessas armadilhas que são colocadas. Amém, meus irmãos? Vamos para o nosso intervalo, 7 minutinhos. Daqui a pouco nós retornamos. Então, meus irmãos, voltando aqui para o nosso segundo tópico, né? Em vigília constante. Nós podemos ler aí no versículo 8, né, como que ele fala. No caso, eu teria que voltar lá para o começo para fazer essa leitura. O versículo 8 diz assim: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Então, meus irmãos, você pode acompanhar aí no seu slide. Hoje, aqueles que amam a verdade precisam aprender a demonstrar uma convicção firme, como a de Jesus por meio da antiga disciplina da polêmica. A prática de se engajar em debates e disputas públicas. O objetivo da polêmica não é marcar pontos ou flexionar o músculo teológico, mas repreender os mercadores de erros e expressar preocupação com aqueles que são capturados por suas mentiras. Como os antigos hereges, os falsos mestres de hoje devem ser calados, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Ao fazermos isso bem, imitamos a Jesus Cristo, que foi um polemista habilidoso. Então, meus irmãos, a igreja ela é chamada para ser coluna e baluarte da verdade, né? Como diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, né? E essa ideia de coluna e baluarte da verdade significa um forte, né? Imagine um forte, aqueles fortes antigos, né? Em que em cada ângulo desse forte havia uma espécie de guarita ali, né? Em que eles poderiam ver o que estava acontecendo, e ali era um ponto estratégico, porque eles conseguiam ver todo o muro, né? O muro fortificado, e conseguiam também atacar o inimigo. Então, a igreja ela é como uma coluna e baluarte da verdade. Nós devemos defender a verdade, devemos defender o evangelho. E aqui no seu livreto, né, ele traz, o nosso estudo de hoje, ele traz aqui que nós devemos estar em vigília constante. E nós devemos também
se engajar, né, na prática de debates e disputas públicas, né? No entanto, nós voltamos lá para o começo. Nós precisamos de treinamento intensivo, precisamos de debruçar na palavra de Deus, precisamos nos aperfeiçoar por meio dela e também procurar bons livros, né? Livros de cristãos que são comprometidos com a palavra de Deus. E a livraria está cheia aí de livros assim, né? Mas nós devemos estar preparados em tempo e fora de tempo. Porque não é uma opção para o cristão, né, ficar de fora. Assim como não é uma opção você evangelizar, né? Nós somos chamados para evangelizar. E nós somos também comissionados a defender a nossa fé, né? Se surgir algo que venha a esvaziar a cruz de Cristo, nós devemos estar prontos para falar, logicamente de maneira mansa, né, de maneira educada, mas devemos nos posicionar quando a fé, o evangelho é atacado. Então, nós precisamos ensinar e viver a palavra de Deus de forma fiel, para que a comunidade não desabe espiritualmente. Precisamos também testemunhar com clareza e defender a fé diante de um mundo relativista. Cada cristão, como parte da igreja, deve ser um pequeno pilar que mantém firme a verdade e não se envergonha dela. Então, se nós temos Cristo como algo de valor, né, aquilo mais importante da nossa vida, nós temos a salvação por meio dele, nós temos a palavra de Deus e somos santificados por meio dela constantemente, né, nós não podemos ficar omissos diante dos ataques. E isso é uma demonstração de amor, é uma demonstração de obediência ao nosso Senhor, de submissão ao seu senhorio. Então, partindo para o tópico 2.1, devemos estar em vigília constante para preservar o ensino apostólico. E aí no slide você pode ler comigo, né? O ensino apostólico foi implantado sob muita perseguição, sofrimentos, cadeias, esforços subhumanos e muitas tribulações. Estevão é martirizado. Paulo luta com feras em Éfeso, depois é preso, e em Roma é libertado da boca do leão. A lista completa do preço de lutar pela verdade, você pode ler em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 27. Até que em outro julgamento ele foi martirizado por causa dessa verdade. Então, a história está repleta, meus irmãos, de relatos, né? Começando pelos apóstolos, né? O único apóstolo ali que ficou vivo, né? Mas também passou por sofrimento foi o apóstolo João, que ele foi preso, né? E aí ficou ali exilado na ilha de Patmos. Mas depois de João, vieram outros pais da igreja, né? Que se tornaram mártires, que eles amavam a verdade, eles se comprometiam com a verdade, eles rejeitavam qualquer coisa que fosse esvaziar a cruz de Cristo. Então, por isso, eles morriam na defesa do Evangelho. Então, nós não podemos olhar para trás, né, e tratar isso de uma forma indiferente, né? Isso foi importante para a igreja, né, é importante, e aquilo que eles fizeram, né, ecoa até hoje em nossas vidas. Nós devemos defender a fé, até porque o nosso contexto é outro, né? Ninguém aqui corre risco de ser preso, né? Ou corre risco de morte, né? Nós não temos essa realidade, mas aqueles irmãos, eles tinham essa realidade e ainda assim defendiam a verdade com afinco. No entanto, em outros países, né, nós temos essa realidade. Em países onde o Islã ele é a maioria, né, quando os irmãos se convertem ao cristianismo, eles estão assinando sua sentença, né? Eles estão declarando às pessoas ao redor de que eles podem, né, a qualquer momento serem mortos por causa de sua fé. Então nós devemos sim nos envolver, defender a fé, devemos estar sempre prontos. Esse padrão começa na primeira geração da história da igreja, com os próprios apóstolos. Todos eles, com a possível exceção de João, né, morreram como mártires. O próprio João pagou caro, passando por esse sofrimento.
Deixa eu só... Me perdi aqui. Pronto. A verdade era algo que eles amavam em favor do que lutavam e pelo que finalmente morreram. E passaram esse mesmo legado à geração posterior. Então, existe uma importância, né? Como que nós estamos ensinando os nossos filhos? Nós estamos ensinando nossos filhos na verdade, estamos ensinando sobre a história da igreja. Olha, os pais da igreja morreram por causa disso, né? Porque eles defendiam, né, a humanidade, a divindade de Jesus Cristo. Então, isso é importante para que as futuras gerações possam estar preparadas para isso também. Como seria triste, né, se nas futuras gerações, tudo isso que foi ensinado, tudo isso que nós, domingo após domingo, ensinamos, estamos sempre falando, né, nos grupos de vida, tudo isso se perdesse. Seria muito triste isso, né? Seria realmente uma apostasia, né? Então, acompanhando aí no seu slide, Pedro e João foram presos em Jerusalém pelo Sinédrio. Pedro, João, Tiago são presos novamente. Pedro e Tiago vão ser mortos e João será exilado em Patmos. Toda a submissão aos infortúnios, como já dito, era deliberadamente aceita por causa da consciência de que a verdade é fundamental, pela simples razão de que Deus é central. E Ele é o fundamento de toda a verdade. Então, nós temos dois pais da igreja, Inácio e Policarpo, por exemplo, né? Eles eram guerreiros da verdade cristã na antiguidade. Ambos eram amigos pessoais e discípulos do apóstolo João. Então, eles foram mortos também, porque eles receberam de João o evangelho e eles defendiam esse evangelho. Então, a história registra, né, que ambos entregaram sua vida voluntariamente e, em vez de negarem a Cristo e desviarem-se da verdade, né, eles seguraram ali até o fim a verdade do evangelho. O ensino apostólico foi ministrado sob muitas discussões e desavenças, muitas viagens cercadas de perigos e imbróglios sem fim. A separação entre Paulo e Barnabé, a discussão entre Paulo e Pedro, entre tantas outras situações adversas. Mas, a despeito de tantas situações contrárias, este ensino foi implantado sob a ação do Espírito Santo, com milagres e maravilhas, como vemos no episódio da conversão de quase 3.000 pessoas, a cura do coxo por Pedro e João. Vários outros milagres foram feitos através dos apóstolos. Então, quando nós nos posicionamos defendendo a fé, né, nós estamos permitindo que o evangelho alcance essas pessoas e que milagres aconteçam também por meio do Espírito Santo, né? Nós, como coluna e baluarte da verdade, precisamos estar posicionados para que esses falsos profetas, esses falsos evangelhos possam tomar conta ali e possam ser maioria, né? O ensino apostólico foi ministrado, já falei isso aqui, né? O tópico 2.2, meus irmãos, aí no seu livreto, para receber a salvação, né? Devemos estar vigilantes para receber a salvação. Para o apóstolo João, a salvação é a principal recompensa para os que ensinam a palavra e pregam o evangelho com fé e esforço, ainda que seja sobre ameaças e sofrimentos. Ela é a principal recompensa para os que ouvem e guardam a palavra de Deus e são amados por Deus. Para ele, os que recebem o galardão são os eleitos de Deus, amados e pastoreados por ele mesmo e filhos da igreja visível e invisível, chamada por ele de Senhora eleita. Então, existe um objetivo, né? Nada disso faria sentido, não faria sentido você defender a fé se não houvesse uma salvação em Cristo. Então, quando você se posiciona, né, no seu trabalho, na sua família, você está permitindo um ambiente ali para o Espírito Santo convencer as pessoas do pecado, né, para que haja arrependimento. Então, o objetivo principal é o quê? Que as pessoas ao nosso redor sejam salvas, sejam redimidas, né, do pecado, né, sejam alcançadas por meio de Jesus Cristo. O próprio Cristo falou, o próprio Jesus falou, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade encarnada, a expressão perfeita de Deus e, portanto, a corporificação absoluta de tudo o que é verdade. Então,
há outro motivo, né, para que nós possamos estar sempre defendendo o Evangelho. Jesus também disse que é a palavra escrita de Deus, né, e ele falou que ele é a verdade, né? Então, a palavra de Deus, ela não somente contém as pérolas, né, da verdade, mas ela é a própria verdade. Jesus, orando ao seu Pai Celestial em favor de seus discípulos, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João capítulo 17, versículo 17. Então, além disso, a palavra de Deus é a verdade eterna, a qual vive e é permanente, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Então, indo já para a nossa conclusão, meus irmãos, Tim Charles, né, ele diz que esse é um bom momento para ser um falso mestre. Né? Por que ele fala isso? Ele fala isso porque nós estamos em um ambiente de relativismo, um ambiente em que já se passou o modernismo, mas estamos no pós-modernismo, né? Que é o pensamento de que não existe a verdade absoluta. Então, é um ambiente perfeito. Né? Você pode criar ali, tirar da sua cabeça uma falsa doutrina, né, e convencer as pessoas. Será muito fácil, porque elas não têm essas doutrinas estabelecidas na sua mente, elas ainda não estão firmadas na fé. Então, Tim Charles fala que esse é um bom momento para ser um falso mestre e defender uma doutrina mortal. E continuará a ser, a menos que o povo de Deus aceite a sua responsabilidade de defender a fé e proteger as pessoas vulneráveis. Jesus nos deixou tanto a ordem quanto o exemplo. Jesus mostra que, enquanto a polêmica gera poucos amigos, afinal de contas foram os que ele repreendeu que o mataram e os que ele advertiu que o abandonaram, honra a Deus e salva os ouvintes de caírem na armadilha da doutrina mortal. Então, é dever da igreja, é dever de cada um de nós defender o Evangelho. Até porque as pessoas que estão ouvindo, né, nem sempre a pessoa alcançada é aquela pessoa em que você está debatendo, né, ou mostrando o seu posicionamento cristão. Mas as pessoas ao redor, elas estão atentas. Né? O cristão, ele é observado, o cristão, ele dá testemunho de Cristo. Então, as pessoas que estão ao redor ouvindo, né, elas estão também estão expostas, né, a essa verdade que a igreja, todo aquele que assume esse posicionamento fala da palavra de Deus. Né? Então, é dever da igreja, sempre tem sido, né, o de confrontar o semelhante ceticismo, né, e refutá-la. Né? Refutar a incredulidade também e qualquer doutrina vã que venha aparecer. A fidelidade a Cristo o exige, a honra de Deus assim o requer. Nós não podemos ficar sentados, né, à mercê de tudo isso, né, sem fazer nada. Nós devemos rejeitar qualquer tipo de omissão, né, até porque omissão, nesse sentido, é pecado. Né? Se você está em uma posição, né, em que você precise defender a fé, a sua omissão, ela é pecado. Então, existe uma outra razão também pelo qual nós devemos defender a verdade. Porque a verdade é a única coisa que pode libertar as pessoas da escravidão ao pecado e outorgar-lhes a vida eterna. Foi exatamente isso que Paulo quis dizer ao escrever o Evangelho e o poder de Deus para a salvação, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Em Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 14, ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, as Escrituras são bem claras quanto a isso. Né? Não há esperança de salvação sem que ouçamos a verdade a respeito de Cristo e creiamos nessa verdade. O objetivo disso tudo, né, lembrando novamente, é que as pessoas ao nosso redor sejam alcançadas pelo Evangelho, sejam salvas. E é por isso que a igreja precisa
se posicionar. Nós temos as aplicações aí do nosso livro. A igreja sempre sofrerá ataques por parte dos falsos mestres que surgem dentro e fora de seus arraiais. O trabalho de ensinar a sã doutrina para as pessoas que pastoreamos é árduo e precisa ser feito com perseverança. Ou seja, é preciso gastar energia nisso, né? Dá trabalho, precisamos ser perseverantes, né? É um trabalho árduo, né? Não espere conforto, né, ao fazer isso. A igreja sempre sofrerá esses ataques dos falsos mestres. Segunda aplicação, o nosso completo galardão vem de Deus e Ele nos dá condições para fazermos sua obra. Dentre elas, a proclamação fiel do Evangelho de Cristo, fitos no grande tesouro que temos nos céus. Amém? Deus nos dá o benefício, né, de sermos salvos, nos dá a graça de sermos salvos e ainda nos dá a graça de participarmos, né, como defensores do Evangelho e ainda tendo um galardão nos céus, né? É essa promessa que Deus tem a todos nós. Então que a igreja, nós, né, possamos assumir esse posicionamento em defesa do Evangelho, em defesa da fé, não de forma passiva, né, esperando, se aperfeiçoando somente no domingo à noite, mas todos os dias, né, no prazer na leitura da palavra de Deus, no prazer no estudo de bons livros, livros que defendem a nossa fé. Amém, irmãos? Finalizamos, então. Alguém tem alguma pergunta? A irmã Lisiane. Sobre esse tema dos falsos mestres, né? Assim, para a gente ter uma noção do quanto que isso pode ser pequeno, assim, apenas uma sementinha, uma coisinha tão pequena, mas que quando cai num solo assim que não está realmente firmado na palavra, pode se tornar algo muito ruim, porque assim, eu não vinha tendo isso no ano passado. Minha vida realmente ali, íntima com o Senhor, essa questão que o Bruno falou agora no final, do devocional diário, do tempo na palavra, do prazer na presença do Senhor. Eu estava vivendo mais assim, aquela coisa mais religiosa, vim para a igreja, tudo eu já sei o que eu creio, eu já sei. E aí eu fui uma vez assistir vídeos para tentar refutar o espiritismo, que meu irmão crê, e eu acabei caindo num vídeo sem saber de um cético, que estava dizendo que nada é real, nada é verdade, tudo é invenção. E aí aquilo ficou na minha cabeça. E aí foi indo de tal maneira que eu já estava com uma raiz de incredulidade que me levou à ansiedade. E aí eu caí assim num momento bem difícil de ansiedade, quase depressão. Por quê? Porque eu não estava realmente levando a sério minha intimidade com o Senhor e abrir espaço para isso, para as mentiras dos falsos mestres. Né? Porque eu não estava com a verdade ali sólida mesmo no meu coração. Então, só compartilhando mesmo, porque eu não tinha noção do quanto que uma pequena bobagemzinha ali, assim, que para mim, né, que eu ouvi num vídeo, mas não imaginava que isso ia vir surgir muitos meses depois, porque foi muitos meses depois. Mas porque eu não estava com a verdade sólida mesmo, não estava alimentando o meu relacionamento mesmo com o Senhor. Isso se faz um relacionamento diário, né? Intencional, de busca, de estar se aperfeiçoando na palavra de Deus, né? Nós precisamos ter intencionalidade, né? Por exemplo, nós nos planejamos para várias coisas, né? Para uma viagem, nos planejamos a nossa carreira, mas muitas vezes nós deixamos de planejar como iremos evangelizar as pessoas, né? Nós deixamos de estudar intencionalmente para isso, né? Eu lembro que assim que eu cheguei aqui, a gente foi lá no São Luís do Anauá, eu acho, fazer evangelismo, né? O Raiká estava lá aferindo pressão, né? E o meu pai também estava fazendo ultrassom lá. E ali eu fiz tipo um esboço, né? Me planejei, né? Rapaz, como é que eu vou? Eu preciso ter um guia aqui, né? E aquilo foi muito útil para mim, né? Porque eu chegava nas pessoas, né? Já tinha ali todos os pontos do evangelismo. Então, a gente quer evangelizar, mas não quer estudar, né? Quer defender a fé, mas não quer se aprofundar no tema.
Então, assim, fica um pouco difícil, né? E isso só trará benefícios para nós, porque a nossa fé vai sendo cada vez mais fortalecida. Amém, irmãos? Vamos orar, então? Finalizando. O irmão Cédric, pastor, o presbítero. Não, só lembrando que assim, João defendendo, ensinando a igreja a defender, essas heresias, a heresia normalmente, ela é muito parecida, né? O evangelho é muito parecido com o evangelho, só que ela distorce em alguns pontos. E aí eu estava lembrando aqui de uma ilustração que diz que tinha um piloto que ele diz que se você desviar um grau, né, do curso de um avião, ele vai para um lugar completamente diferente. Então é bem isso que João estava defendendo, ensinando os irmãos ali, né? Tinha, assim, cheiro de evangelho, tinha percepção de evangelho, parecia a verdade, mas tudo que parece a verdade, na verdade é mentira, né? Então a gente tem que ter muita percepção, principalmente no nosso tempo, que as pessoas aparentam ter muito conhecimento, né? Saber muitas coisas, a informação está muito fácil, mas a gente percebe que não é coisa nova, né? Então heresias como modalismo, como epicurismo, como gnosticismo, elas estão presentes e disfarçadas no nosso tempo, né? E muitas vezes nós nos deixamos envolver por elas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. A Bíblia mesmo já nos destaca, né? Nesse caso era com relação aos judaizantes, que Jesus ele adverte, né? O fermento, pouquinho que seja, ele vai dar diferença na massa, né? Então eu acredito que o nosso ponto aqui principal é esse. O nosso fundamento precisa ser a verdade, né? E a verdade ela não é relativa para nós, né? Ela é a verdade baseada no fundamento que é o Evangelho, né? Jesus Cristo por completo, tanto que na descrição que foi firmada ali, você vê que ele coloca com todas as letras, Jesus é 100% Deus e 100% homem, né? Então isso é uma coisa que nós não devemos nem podemos negociar, né? Então há verdades que precisam ser defendidas, e uma delas é essa, né? Então que a gente possa não pensar que isso é para aquele tempo, mas que todas essas heresias elas existem, disfarçadas, né? Bem maquiadas, né? Bem gourmetizadas, mas elas estão aí, né? Obrigado, presbítero, pela contribuição. Sobre igrejas judaizantes, né? O adventista, eles são judaizantes, né? E você como estudar, nessa maneira de defender isso, eles são muito estudados, né? Eu lembro que eu estudava particular no ensino médio ainda, eu fui tirar uma brincadeira com um adventista. Um colega brincou assim, perguntando por que eles guardavam o sábado, né? Eu fui falar assim, não sei por que eles queriam perder, eu acho, né? Uma brincadeira assim, pronto, no outro dia, eu fiquei cercado por vários adventistas. E eles bem estudados mesmo, pautado ali no que eles estavam acreditando, entendeu? Eu assim, novo na fé e tudo mais, mas uma brincadeira. E eles são bem preparados, né, para isso, para defender. Verdade. Treinam bastante e se aperfeiçoam, né? Pela quantidade disso. Só queria abrir um ponto, tanto de compartilhar também, que aquilo que tu falou, os cristãos eles sempre estão sendo observados, né? Então todo mundo pode falar palavrão, errar, ser antiético, mas se o cristão deslizar, nem que seja um pouquinho, todo mundo vai atacar ele, porque exige dele uma moral mais elevada. E outra coisa sobre o debate cristão e o debate da defesa da fé é que o nosso coração tem que estar no lugar certo, porque senão a gente pode facilmente buscar, na verdade, ganhar um debate para o nosso ego, para o nosso orgulho, e isso claramente vai ser visto pelas outras pessoas, porque nós estamos sendo observados com muita atenção. E fica muito claro quando a intenção da pessoa é vencer um debate, porque ela quer estar superior, ou quando a pessoa realmente
ideia de debater se torna tão mais forte que a pregação do Evangelho para a salvação das almas fica à parte. Em segundo ponto, né? Amém. Então, ao defender a fé, né, nós precisamos olhar para o nosso coração, né? E de nada adianta nós defendermos a fé de maneira religiosa, né? Ler livros, todos podem ler, né? Mas ter uma vida piedosa, uma vida de submissão a Cristo, né? Uma vida que realmente busca uma devoção, um crescimento, uma vida de um cristão que ama a verdade, né? A defesa da fé deve ser produto disso, deve ser consequência de tudo isso, não vir antes, né? Mas amém. Mais alguém gostaria de compartilhar? Uma Samara? Oi. Só um ponto que eu acredito que seja importante sobre a Alice compartilhou que estava estudando para refutar, né, o caso da fé da irmã dela. E algo que eu aprendi recentemente no Rafael é que quando a gente vai evangelizar qualquer pessoa, a gente tem que lembrar que é uma pessoa, independente da fé, ou, por exemplo, orientação sexual, que é o tema. A gente tem que apresentar o Evangelho, porque senão, se a gente quiser só refutar, provavelmente a gente vai ter o resultado que a gente quer, que é a conversão daquela pessoa, né? Como o Tiago falou, a gente vai tentar, talvez, por uma questão de época. Então, apenas apresentar o Evangelho para aquela pessoa vai ser suficiente para ela sair do engano. Acredito eu. Perfeito. É como o nosso livro diz aí da MBD, meus irmãos. O objetivo principal é o quê? A salvação dos eleitos. Amém? Vamos orar então? Pastor Juveci. Deixa o pastor falar. Irmãos, olha só, quando a gente olha os alertas de João, a gente fica assim um pouco mais. Isso não está tão hoje, porque realmente, no primeiro século, o grande ataque foi contra a natureza de Jesus. Tanto que os primeiros concílios bateram nisso daí. Você tem aquela história um pouco mais adiante, não é? No século do Papai Noel, lembra? Eu já contei várias vezes, né? O nosso irmão Nicolau, o Nicolas, que diz a lenda, ele deu um tapa na cara do herege porque estava negando a natureza de Cristo. O herege foi condenado. O Nicolas foi disciplinado, porque na atitude cristã, né? Então, você vê que o Papai Noel era bravo, né? Então, no primeiro século era isso. Hoje, é verdade, você tem o arianismo voltando com os testemunhos de Jeová, é a mesma coisa, praticamente. Você tem outras variações, mas é bem menos. Não é tanto a natureza de Cristo que é questionada, mas especialmente a eficácia da obra unicamente por solos crísticos, unicamente de Cristo. Como é que acontece isso? Quando, por exemplo, falando do Adventismo, quando você diz, tá, você tem que aceitar Jesus, e você ouve a música deles, é só isso. Aliás, eu espero que você não ouça a música deles, mas é só o que fala. Mas quando você vai botar no microscópio e investigar de verdade, não todos, mas uma boa parte, mas você guarda, mas você come. Então, toda vez que você tem Cristo mais alguma coisa, você está diminuindo a Jesus. Sim. Eu já falei, ilustrando o quê? Uma pessoa no meio da Transamazônica, nem sei se existe mais, se funciona mais, com um radinho a pilha, ouvindo a rádio transmundial, se converte. Nunca congregou, nunca dizimou, nunca foi batizado, nunca fez nada. Ele está salvo. É isso que é salvação pela graça. Ok? É claro que este irmãozinho lá, na primeira oportunidade que ele tiver, de repente ele vai à cidade, o Espírito Santo vai levá-lo a buscar crescimento, a buscar outras coisas, mas associar a salvação a qualquer outra coisa é o contrário do que a gente aprende na palavra de Deus. Ok? É importante salientar também, eu queria destacar que hoje em dia, Satanás é assim, eu já falei, ele é mau, mas burro ele não é. Então ele vai mudando as estratégias dele. Hoje, irmãos, o ataque a essa doutrina é muito mais sutil, certo? A gente brinca com o negócio de camarada lá dos meus lindos e o coach e tal, mas isso é estratégia de Satanás para diminuir a centralidade das Escrituras.
Aos poucos ele vai colocando acessórios na igreja, coisas a mais na igreja. E isso pode não ser a mesma coisa da heresia do primeiro século, grave, de negar a pessoa de Cristo, com certeza. Ao ponto de João chamá-los de quê? De anticristos, né? Porque estavam negando a natureza plena de Cristo como Deus e homem. Mas é extremamente perigoso. Sabe qual é o perigo maior? Muita gente fica nesses lugares, crente que é crente, mas de fato nunca se converteu, porque nunca ouviu o Evangelho de verdade. O Evangelho é simples, o Evangelho é de arrependimento e fé, o Evangelho é Cristo crucificado. Pastor, mas pregar só isso não tem método. Os métodos, irmãos, eles são supérfluos quando o Espírito Santo está agindo na vida da pessoa. Eu termino, meus irmãos, fazendo minha propaganda de sempre, muito bem já destacado esse ponto pelo presbítero Bruno. Uma igreja não pode sobreviver de 1 ou 2 teólogos na sua igreja, porque pessoas morrem, pessoas passam, os anos chegam, certo? Tenho 55, quanto mais tempo eu tenho? Pastor, se eu sempre falar que morte, está querendo morrer? Não tem alternativa, meus irmãos. A parte do arrebatamento não tem alternativa. Se eu estiver a longevidade da minha avó, não sei se vou ter eficácia, mas vão ver o camarada aqui que era uns pedaços com 90 anos de idade, mas tem condição de contribuir como contribuía antes. É necessário, irmãos, um constante passar de bastão, uma constante sucessão de pessoas. É por isso que nós temos o CFM aqui, e vários já foram formados, outros estão se formando. É por isso que nós temos conferência teológica nessa igreja, uma das poucas na cidade. É por isso que nós temos biblioteca. Não dependa do conhecimento de outros. Eu congreguei 10 anos numa igreja. Quando eu voltei 10 anos depois de ter saído para pregar no aniversário, ela estava irreconhecível. Irreconhecível. Eu preguei o Evangelho, preguei essa doutrina. O pastor que estava lá na época subiu ao púlpito depois e desfez tudo que eu preguei. Acredita nisso? No mínimo é falta de educação, porque eu não preguei nada errado, preguei a Bíblia. Mas ele fez o quê? Ele passou maionese gourmet em tudo, chantilly, certo? Porque eu fui muito duro, porque eu confrontei com a palavra. É dose ou quer mais? É isso que nós temos vivido hoje. E com tristeza vi a igreja onde eu cresci e aprendi muito da palavra. 10 e tantos anos depois, uma igreja Nutella, uma igreja sem profundidade, como infelizmente está se espalhando cada vez mais. Então, meu irmão, tem oportunidade, pastor, tem um curso online da Fiel, vá fazer, não dependa dos outros, sua fé não pode ser atrelada ao conhecimento de ninguém, você tem que estar de pé por conta própria. E é isso, meus irmãos, que João está preocupado aqui, porque ele também estava no final da sua carreira. Logo, o grande apóstolo João não estaria, mas ele fez o trabalho de casa, nas cartas, e passando bastão, por exemplo, a homens como Tertuliano, né? Agora eu confesso que não sei se é Tertuliano ou Policarpo, mas de qualquer maneira, ele deixou a próxima geração, que nós possamos seguir os mesmos exemplos. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Finalizar com a oração. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua condução, Pai, aqui nessa manhã, Senhor. Obrigado pela orientação, Pai, do teu Espírito Santo, que possamos cada vez mais, Pai, nos debruçar na tua palavra, ter a tua palavra, Pai, que é a verdade, Senhor, como algo de maior valor, Pai, em nossa vida. Que possamos priorizar, Pai, o estudo da palavra, termos prazer, Senhor, termos zelo, Pai, pela tua palavra. Nos dá um dia abençoado, Pai, na tua presença, e que isso possa abençoar o nosso culto dessa noite também. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.